Fala, torcida que canta e vibra. Bora para mais uma quinta-feira de Libertadores, muito importante pro Palmeiras, tá? Vamos falar aqui da situação do Palmeiras da Libertadores, vamos falar de alguns jogadores do Palmeiras também, jogadores que podem ser do Palmeiras, hein, nessa janela. O que será? Você aceita aí um Gabriel Jesus, né? Vamos soltar um nome aqui pra gente bater a ansiosidade e vamos comentar aí do Palmeiras, como é que tá a situação na Libertadores, o que esperar de hoje, né? Hoje o Palmeiras joga aí contra Júnior Barranquilla, rapaziada. E o Cerro joga contra o Sporting Cristal. A gente ainda pode ficar em primeiro do grupo, que é importante. Primeira classificação, primeiro lugar do grupo é importante porque se a gente cair em primeiro, a gente pega o segundo dos outros grupos. Isso é muito importante para a gente ter uma tranquilidade para passar para as quartas de finais. Então, se a gente vem aqui, ó, quem já se classificou em primeiro? Flamengo já se classificou em primeiro. Coquimbo Unido classificou em primeiro. Rivadavia, que não pegou um grupo difícil, mas ficou em primeiro. Universidade Católica em primeiro. Mas ainda não jogou, né? O Cruzeiro também joga hoje. O Corinthians passou em primeiro. Não sei se pode pegar do mesmo grupo, né? Mas aí seria o Cerro, a LDU, que a gente sofreu lá, tá? E o Independente Del Valle. Então, rapaziada, esses são os possíveis clubes que a gente vai enfrentar se a gente ficar em segundo. Claro que o mais difícil aqui, né, seria o Flamengo. Talvez aí o Corinthians. Rapaz, tô até preferindo ficar em segundo agora. Porque você vê, se a gente fica em primeiro, quem que a gente pode pegar? O Estudiantes, muito difícil. Tolima, seria fácil. Fluminense seria um clássico, não é difícil. O Cruzeiro aqui, né, se manter do jeito que tá, seria difícil. A Platense fácil. Mirassol. Mirassol seria um pouquinho chato. Também dá pra passar, vai. Tá bem tranquilo, rapaziada. Vou falar a verdade, tanto faz primeiro ou segundo. O importante é, no nosso grupo, se o Sporting Cristal vencer e a gente empatar, dependendo aqui, ó, do saldo de gols, o Sporting Cristal pode passar e a gente ficar de fora das oitavas da Libertadores, que é uma preocupação, tá? Então nossa tabela é um pouco arriscada, a gente precisa vencer, não pode empatar. Não pode contar com a sorte, o Cerro é um bom... Não, a gente tem que vencer e pronto. O importante a partir daqui é decidir em casa pelo menos esse próximo jogo, né? Porque como a nossa pontuação é melhor do que todos os segundos, passando em primeiro, a gente decide em casa pelo menos essas oitavas e ter mais tranquilidade das quartas para frente, a gente realmente começa o campeonato. Então, um jogo complicado para o Palmeiras. Tem aí um certo desfoque por causa da Copa do Mundo, que já prejudicou a gente até agora, mas os jogadores precisam prestar atenção porque é um jogo muito importante contra o Júnior Barranquilla. Não pode vacilar, não pode dar um mínimo assim de chance para empatar esse jogo. Então espero que o Palmeiras venha forte. E falar em vir forte, o Palmeiras hoje treinou lá no nosso estádio, no Bank Park. E esse cara aqui, ó, foi visitar a gente lá. E ele comentou, né, que tá ansioso pra jogar. Excelente jogador, rapaziada. Eu acho que por causa desse cara aqui, o Palmeiras não vai atrás mais do cidadão, do Nino. Até porque é um jogador muito caro, né, rapaziada. Eu também, se tivesse a opção de ter o Barbosa, que joga aqui, tá adaptado, a gente sabe do potencial dele, eu também não ia atrás do Nino lá fora. Não pelo preço que é 12, 11 milhões de euros. Pra quê? Um zagueiro, rapaziada. Dá chance pro Koné. Faz alguma coisa aí. Vamos ser criativo. Com um zagueiro dá pra ser criativo. Achar um cara lá raçudo, igual achou o Gustavo Gomes. E a gente consegue evoluir nossa zaga aí, né? Porque só o Bruno Fux e Murilo. Murilo tá um pouco abaixo, na minha visão. Acho que depois da Copa o Alexander Barbosa deve ser titular aí. Ele jogando aí 2, 3 jogos, acho que não vai perder a titularidade pro Murilo nunca. E rapaziada, falando em jogador,
né? Vamos continuar aqui. O que eu tava analisando, rapaziada? Esse cidadão aqui, ó. Esse cidadão, Flaco Lopes. Vou deixar aqui a imagem dele. Por que eu tô falando isso, rapaziada? Pode ser o último jogo do Flaco Lopes com a camisa do Palmeiras, tá? Já pensaram nisso? Possibilidades, tá? Foi dito que o Atlético de Madrid já aceitou pagar os valores que o Palmeiras pediu, acho que em torno de 40 milhões de euros, pelo Flaco. Sendo assim, esse é o último jogo antes dele se reunir com a seleção argentina, porque se ele for convocado, provavelmente ele vai ser, ele não vai jogar mais pelo Palmeiras. E se não for, ele só vai ter mais um jogo que vai ser contra a Chapecoense. Mas provavelmente ele deve ser convocado e esse deve ser o último jogo dele. Pode ser também o último jogo do Alan. São 2 jogadores especulados para sair nessa janela de meio de ano. Rapaziada, que desfalque vai ser, hein? Que desfalque. Eu não queria falar não, mas depois de tudo aí que a gente passou com o Flaco, tanta raiva, agora que ele começa a entregar, podia ter aí 3, 4 temporadas, igual o Veiga ficou anos aí no Palmeiras, o Dudu ficou anos. Eu esperava ver ele por mais alguns anos, mas infelizmente, provavelmente ele vai sair. Deixa aí um comentário, rapaziada. O que você diria? Quer que o Flaco vai? Quer que o Flaco fique? Que não é mais Flaco, né? Flaco era de jogador fraco e tal. E o cara se tornou um jogador forte e grande. Pelo amor de Deus, cara. Acho que vai fazer falta. E, não menos importante, mas já que esse cidadão aqui vai sair, esse cidadão aqui, que é a nossa cria da base, assim como o Danilo, né, que deve chegar no meio do ano, o Palmeiras não tem que medir esforço para trazer o Danilo, cara, pelo amor de Deus. Não deve medir esforço nenhum para trazer o Danilo. A gente vai ter muito desfalque e tem que trazer um jogador igual ele. A gente tem que trazer esse cara aqui. Por quê? O Arsenal já topou liberar. Falou que por 5 milhões de euros tá livre. Acho que se o Palmeiras chegar ali com 3, uma compensação, ele já joga ali muito tempo, tem salários muito altos. Acho que deve liberar, não deve ser uma grande dificuldade. E eu acho que o Palmeiras tem que trazer. Eu sei, o risco, eu entendo. Porque a gente tem aquela memória afetiva do Gabriel Jesus, mas ele não joga muito tempo, ele se machuca muito. Mas vamos falar a verdade, no futebol brasileiro, o Paulinho tá aí, ó, tá machucado, mas quando entra, olha que jogador que é. Eu tenho certeza que o Gabriel Jesus vai se entregar dentro de campo pra ajudar o Palmeiras. Ah, ele não quer agora. Tudo bem. Ele pode não querer nada agora. Pra que a gente tem um diretor de futebol? Fala pra mim. O Anderson Barros tem que ir lá na casa dele. Tem que adular demais, tem que convencer o cara, tem que mostrar que é negociador, que é diretor de futebol, mostrar o projeto, mostrar a visão de futuro pra ele. Falar, ó, você já jogou aqui 10 anos, tá aqui, já construiu tudo na Europa. Vamos pro Palmeiras, cara. Vamos ser campeão. Vamos se classificar lá para o Mundial de 2031, né? Não, 2000, são 5 anos, são 4 anos, 2029. 2029 tem outro Mundial. E tem que se classificar. E precisa de jogador importante como esse. Pra fazer o marketing. Cara, é muito importante trazer esse jogador. Então, pra mim, no meio do ano, são 2 peças que não pode faltar. E já que a gente vai ter dificuldade, né? Tem que repor a altura. E pra mim, é o momento. Chegou o momento. Vamos aí encharcar a rede social do Gabriel Jesus, da Leila. E vamos forçar essa vinda. Fechou, rapaziada? Bom, por hoje aí teve mais alguns casos aí do Palmeiras, mas depois do jogo a gente comenta mais, eu faço uma live aí pós-jogo. Segue o canal, mano. Dá aquela moral pro Mago, tá? Tamo junto, valeu. E é nóis.